Seguindo o estudo de conjuntos, vamos, na aula de hoje, estudar mais alguns conceitos. Primeiramente, vamos definir o que é a diferença simétrica entre dois conjuntos, conforme essa definição que estou escrevendo aqui. Então, sejam A e B dois conjuntos em um universo E, nós definimos a diferença simétrica entre A e B e escrevemos A diferença simétrica B, naquela notação, ao conjunto A diferença simétrica B, é o conjunto de todos os elementos do universo E, tais que x está em A e x não está em B, ou x está em B e x não está em A, ou seja, é A menos B unido com B menos A. Ou seja, em palavras, a diferença simétrica entre dois conjuntos A e B no universo é o conjunto dos elementos que são incomuns, certo? Ou seja, que não são comuns a ambos, certo? Se eu pego dois conjuntos, eu vou só destacar aqueles elementos que pertencem a um deles exclusivamente. Então, se eu tenho aqui o conjunto A em diagrama de Venn, aqui o conjunto B, aqui está o universo E representado pelo retângulo, a diferença simétrica B é esta região que eu estou riscando aqui em verde. É o que é incomum aos dois. Isso é a diferença simétrica B. A primeira proposição que temos é que a diferença simétrica ela é comutativa, ou seja, a diferença simétrica B é igual a B diferença simétrica A. E a demonstração não é difícil, basta observar o seguinte: de fato, mostremos que a diferença B simétrica é igual a B diferença simétrica de A. Então, a diferença simétrica de B é A menos B unido com B menos A. Eu vou usar propriedades que já são conhecidas. Essa união eu vou fazer o quê? Eu vou, como a união é comutativa, eu posso escrever B menos A unido com A menos B, certo? Ou seja, é B diferença simétrica A. E pronto, apenas isto. Ok? E uma proposição interessante é que vale a seguinte igualdade, que A diferença simétrica B é A unido com B menos a interseção de A com B. Na verdade, eu poderia definir a diferença simétrica dessa maneira. Então, o que eu escrevi na definição seria a proposição. Então, basta fazer operações. Ó. A diferença simétrica B é A menos B unido com B menos A. Então, é A interseção B complementar unido com B interseção A complementar. Agora, vamos utilizar uma propriedade distributiva da união em relação à interseção. Ó. X unido com Y interseção Z é X unido com Y interseção X unido com Z. Onde x, né, eu vou utilizar essa distributividade da união em relação à interseção, onde o x seria A interseção B complementado, o y e o z são cada um daqueles outros dois. Então eu vou ter o meu x, que é A interseção B complementar, unido com B, interseção, então usando a distributividade, interseção com quem? Com o meu x, que é A interseção B complementado, unido com o A complementar, que é o meu z. E agora, o que nós vamos fazer aqui? Ora, vou distribuir, utilizar a distributividade de novo agora, porque eu tenho ali, ó, só que do B para aqueles dois e do A complementar para aqueles dois. Então eu vou encontrar A unido com B, interseção B o complementar unido com B na primeira, e interseção, agora a segunda. A distribuindo unido com A complementar, interseção B complementar unido com A complementar. Agora observem que aqui dá o universo. Aqui também, porque um conjunto unido com seu complementado dá um universo, por propriedade da aula passada. Então vai dar A unido com B interseção com universo, interseção com B complementar unido, A complementar unido com B complementar, né? Então aquela parte dá apenas A unido com B, interseção com quem? A complementar unido com B complementar. Aqui eu vou usar a lei de De Morgan, que também foi discutida na aula anterior. E na lei de De Morgan, eu vou ter o quê? A unido com B, interseção A complementar unido com B complementar, é A interseção B complementar. Se essa interseção, então eu posso usar a propriedade também da aula passada, que é A unido com B menos A interseção B. E pronto. Com isso nós concluímos a demonstração. Bem simples. Apenas usando propriedades já exploradas. Vamos agora definir produto cartesiano, muito embora todo mundo já saiba, mas só vamos colocar aqui a definição. Então, sejam A e B dois conjuntos, né, não vazios, né, de um universo E. Então, deixa eu escrever isso, em E. Então, nós definimos o A cartesiano B, o produto cartesiano, ou também
de A e B, ou também produto direto entre A e B, da seguinte forma. Então, A cartesiano B é o conjunto de pares ordenados, Azinho e Bzinho, vamos dizer assim, onde o Azinho está em A e o Bzinho está em B, certo? E os elementos AB, pertencente a A cartesiano B, são chamados de pares ordenados, certo? Então, agora os elementos são pares ordenados. Obviamente, em geral, A cartesiano B é diferente de B cartesiano A, não é comutativo. Então, aqui, eu vou desenhar aqui o conjunto A e o B, cada um o A, no A cartesiano, o B eu quero representar. Digamos que A fosse 1 e 2 e B 2, 3 e 4, por exemplo. Então, 1, 2 e ali 2, 3 e 4, no A e no B. A cartesiano B é o quê? É este primeiro com todos os outros. Então, vai dar o par 1, 2, o par 1, 3 e o par 1, 4. E depois o segundo aqui com todos os outros, certo? O primeiro com, né, cada um deles. Então, o segundo, no caso, 2 com 2, 2 com 3 e 2 com 4. Então, esses pares ordenados dão o A cartesiano B. Então, o A cartesiano B eu tenho que marcar aqui. Primeiro, vou marcar o 1, 2, depois o 1, 3 e 1, 4 aqui. 1, 2, 1, 3 e 1, 4. Depois, 2, 2, 2, 3 e 2, 4. 2, 2, 2, 3 e 2, 4. Certo? A cartesiano B é assim. O A, o primeiro fica no eixo horizontal e o segundo do cartesiano no vertical. É assim que a gente denota, certo? Uma proposição. Sejam A, B e C conjuntos, certo? Obviamente não vazios, no universo E, certo? Então, valem as seguintes propriedades. Existem outras, certo? Mas vou elencar apenas essas daqui. Então, A unido com B cartesiano C dá A cartesiano C unido com B cartesiano C. É uma distributividade ali do produto cartesiano para a união. E A cartesiano B menos C é A cartesiano B menos A cartesiano C. E uma outra, A menos B cartesiano C dá A cartesiano C menos B cartesiano C. Ok? Então, tem outras propriedades que a gente pode brincar aqui com as operações já estudadas, mas vou deixar apenas essas três aqui. Nós vamos mostrar que A unido B cartesiano C é A cartesiano C unido com B cartesiano C, ou seja, fazer a primeira, as outras eu vou deixar para vocês. Então, como é uma igualdade, eu tenho que fazer duas contenções. Na primeira afirmação, esta contenção nesse sentido. A unido B cartesiano C tem que estar contida em A cartesiano C unido B cartesiano C. Então, dado um elemento agora é um par ordenado, então xy pertencente a união B cartesiano C. Então, temos que x está no primeiro, no A união B, e o y está no segundo, no C. Muito bem, mas quebrando a união, né, pela definição de união, segue que x está em A ou, né, certo? Ou x está em B. E além disso, ainda né, y está em C. Ou eu tenho x em A e y em C, ou x em B e y em C, em outras palavras. Vou escrever aqui, ó. Portanto, x pertence a A e y pertence a C, ou, devido ao conectivo ou, x pertence a B e y pertencente a C. Ou seja, segue que x, olhando esses dois aqui, x, y pertence a cartesiano C, ou xy, o par ordenado, pertence a B cartesiano C. E aí aquele ou ali nesses dois é uma união, ou seja, o par ordenado xy pertence a unido com cartesiano C, desculpem, unido com B cartesiano C. Bom, e como o xy é arbitrário, está aprovada a primeira afirmação. E a segunda, que eu vou escrever aqui, é a contenção contrária, que A cartesiano C unido com B cartesiano C é um subconjunto de A unido com B cartesiano C. Então, dado um par ordenado xy pertencente em A cartesiano C unido com B cartesiano C, bom, então nós temos que o xy pertence a cartesiano C, ou, quebrando aquela união, o xy pertence a B cartesiano C. Bom, em outras palavras, temos que, olhando este primeiro, eu tenho que o x pertence a A e y pertence a C. Ou, olhando a outra, eu tenho que x pertence a B e y pertence a C. Em qualquer dos casos, eu tenho y em C, observem. Certo? E isso é o mesmo que escrever o seguinte, ó. Veja, porque em ambas as duas possibilidades do ou, em ambos eu tenho y em C. Então eu tenho que x pertence a A ou x pertence a B,
e y pertence a C. Isto é, x pertence à união B e y pertence a C. Juntando no par ordenado, então eu tenho que x e y pertence a unido com B cartesiano C. E pela arbitrariedade do par ordenado xy, conclui a afirmação 2, certo? Então ela também é verdadeira. Daí pelas afirmações 2, a contenção, as duas afirmações, a contenção num sentido e a contenção no outro sentido, provamos a igualdade desejada. As outras vou deixar para vocês como exercício. Pode ser? As demais, então, igualdades ficam como exercícios para vocês se divertirem. Vamos agora definir um conceito importante, que é de família de conjuntos. Então, definição. Seja lambda maiúsculo um conjunto de índices, que eu vou chamar de índices. Um conjunto cujos elementos lambda minúsculos, que estão em lambda maiúsculo, são chamados de índices, certo? Nós vamos definir, então, e suponha que, além disso, para cada lambda minúsculo pertencente ao conjunto de índices lambda, existe um conjunto A com esse índice lambda, um conjunto que, obviamente, depende do índice lambda minúsculo que está em lambda, no conjunto lambda, certo? O conjunto de todos os A lambdas, onde lambda pertence a lambda, ele chama-se uma família de conjuntos indexadas por aquele índice lambda pertencente a lambda maiúsculo. Deixa eu escrever isto. Então, uma família de conjuntos indexadas por lambda. E nós denotamos essa família por um F estilizado assim, que é o conjunto dos conjuntos A lambda, tal que lambda pertence ao conjunto de índices lambda. Ou seja, é a lambda tal que lambda pertence a lambda, certo? De índices. O caso mais simples é quando o conjunto lambda for um subconjunto dos naturais. O caso mais simples de família indexada que nós vamos... E é o que nós vamos acabar trabalhando, né? É quando lambda é um subconjunto dos naturais, podendo ser todos os naturais. Por exemplo, nós podemos definir a seguinte família. Fn, onde n pertence aos naturais, então o conjunto de índices é nos naturais, por Fn, todos os números inteiros k, tais que o seu quadrado é menor ou igual que o n, o índice n, para todo n natural. Então, fazendo então n percorrer os naturais a partir do 1, 2, 3 e assim por diante, nós vamos encontrando os conjuntos respectivos, o conjunto F1, o conjunto F2, todos eles pertencentes a essa família Fn com n natural. Então, vamos determinando então esses conjuntos. Vamos escrever aqui, certo? Os conjuntos Fn da família, indexada por n, pertencente aos naturais. Vamos ver aqui. Então, quando n igual a 1, eu vou ter o conjunto F1. E o F1, então, é o conjunto de todos os k pertencentes aos inteiros, tal que k quadrado é menor ou igual a 1. Então, é só menos 1, 0 e 1. Quando n igual a 2, eu vou ter o conjunto F2, que todos os k inteiros, tais que k ao quadrado é menor ou igual a 2. Bom, vai continuar sendo menos 1, 0 e 1. Ou seja, é exatamente igual a F1. Quando n igual a 3, eu vou ter o conjunto F3, que é o conjunto de todos os k inteiros, tais que k ao quadrado é menor ou igual a 3. Bom, isso vai dar menos 1, 0 e 1, que continua sendo o F1, que é o F2. Quando n igual a 4, eu vou ter o conjunto F4, que é todos os k inteiros, pertencentes aos inteiros, tal que k ao quadrado é menor ou igual a 4. Aí vai dar um conjunto um pouco maior agora, menos 2, menos 1, 0, 1, 2, certo? E assim por diante, certo? É uma lista infinita. Quando for igual a 20, por exemplo, todos os k pertencentes aos inteiros, tal que k ao quadrado é menor ou igual a 20. Isso vai dar o conjunto menos 4, menos 3, menos 2, menos 1, 0, 1, 2, 3 e 4. Certo? E eu botei aquelas reticências, mas ele não tem, tá? E assim por diante. Ok? Então, aproveitando este exemplo, nós perguntamos, quando é que é possível pegar a união de todos eles? Certo? De uma família. Como determinar a união de uma família de conjuntos indexada? Ou como determinar a interseção dessa família? Bom, para responder essa pergunta, deixa eu só terminar de escrevê-la, nós vamos ter que definir essa união, essa interseção generalizadas, certo? Então, como fazer a união de elementos de uma família? E a interseção? Bom, para responder estas questões, nós precisamos apresentar uma definição de união e interseção para uma família, certo? De uma família
indexada por, né, um conjunto de índices. Então vamos a esta definição. Definição. Então, seja lambda um conjunto de índices lambdas minúsculos. E considere a lambda, onde lambda pertence a lambda, uma família indexada pelo índice lambda pertencente a lambda, certo? Por lambda pertencente ao conjunto de índices lambda. Nós definimos, então, a união e a interseção, vou definir eles junto, certo? A interseção dessa família, né, dos elementos dessa família, né, de forma, respectivamente, vou primeiro representar aqui a união e depois a interseção. Respectivamente, então, a união dos a lambda, onde lambda pertence a lambda, é o conjunto de todos os x no universo, tais que o x pertence a lambda para algum índice lambda pertencente ao conjunto de índices. Porque para estar na união ele tem que estar em pelo menos um deles, e para estar em um deles ele vai ter que estar num conjunto indexado com aquele índice. E a interseção dos a lambda onde lambda pertence a lambda é o conjunto de x pertencente ao universo, tais que o x pertence a lambda, e agora para todo o índice lambda do conjunto de índices. Porque para estar na interseção ele tem que estar em todos eles, certo? Então, dessa definição, nós observamos que quando é que um elemento x0 não está na união dos a lambda onde lambda está em lambda? Para não estar na união, sei somente se ele não estiver em nenhum deles. Ou seja, o x0 não pertence a lambda para todo lambda pertencente ao conjunto de índices. E quando é que um x0 não pertence à interseção de uma família? A lambda onde lambda está em lambda. Sei somente se, ora, esse x0, para ele não estar em intersecção, ele não vai estar em pelo menos um deles. O x0 não pertence a lambda 0 para algum lambda 0 pertencente a lambda. Ali é não pertence, eu só botei pertence. Tá? Então, por exemplo, vamos pegar um conjunto lambda de índices sendo o conjunto dos naturais. E vamos definir a família indexada F da seguinte forma. A lambda, onde lambda pertence aos naturais, da seguinte maneira. A lambda é x inteiro, todos os números inteiros, tais que x é maior que lambda. Então, nós temos os seguintes conjuntos dessa família. Quem é o A1? É o conjunto de todos os x pertencentes aos inteiros, tais que x é maior que 1. Então, quem é? 2, 3, 4, 5 e assim por diante. É infinito. A2, todos os x pertencentes aos inteiros, tais que x é maior que 2. Então, é maior estritamente. Então, começa no 3, 3, 4, 5 e assim por diante. O A3 é x inteiro, tal que x maior que 3. 4, 5, 6, 7, assim por diante. Não para mais. E assim vai. É uma lista infinita. O AN é todos os x inteiros, tais que x é maior que n. Então é n mais 1, n mais 2, n mais 3 e assim por diante. Não acaba mais. Certo? E assim vai. Segue infinitamente. Então, vamos determinar o que seriam a união dos a lambda, onde lambda pertence aos naturais ali, e o que é a interseção de todos eles, desses conjuntos, quando lambda pertence aos naturais. Bom, é fácil ver que, por construção, o A1, né, contém o A2, que contém o A3 e assim por diante. Dessa maneira, então, a união de todos os a lambda onde lambda pertence aos naturais é o A1, ou seja, é o 2, 3, 4, 5, 6, 7, assim por diante. Certo? E o que seria a interseção? Né? E o que resulta a interseção dos a lambda, onde lambda pertence aos naturais? Certo? Essa aqui é uma pergunta que é um pouco mais difícil. Bom, essa interseção não é tão trivial, não é tão simples, não é tão imediata de se obter. Né? Como o A1 interseção A2, A3 até, digamos, um AN, vai ser a partir do n mais 1, n mais 2, n mais 3, né, devido àquela cadeia de contenções. Então, a gente, né, nos faz pensar que a interseção de todos eles vai ter uma quantidade infinita de elementos. Eu posso aumentar ali, eu posso pegar a interseção até o A15, aí vai pegar a partir do 16. Se eu pegar a interseção do A1 até o A índice 2 milhões, vai pegar o elemento 2 milhões e 1 e assim por diante. Né? Ele vai, então, será que possuir infinitos elementos? Choquem-se, na verdade, o que vai chocar, eu botei o leitor aqui, mas é o ouvinte, né? É afirmar que essa interseção é vazia. Ah, mas espera aí, mas a partir de um certo... Sim, mas só que aí, quando intersecta o n com n mais 1, ele apaga o termo anterior. Ou seja,
eu afirmo para vocês que a interseção dos A-lambda, quando lambda pertence aos naturais, é vazia. Bom, então eu tenho que provar isso, vou chamar de asterisco. Como é uma igualdade que eu quero provar, eu tenho que provar duas afirmações, na verdade, né? De fato, só uma, porque como o vazio é subconjunto de qualquer conjunto, em particular ele é subconjunto daquela interseção dos A-lambda onde lambda é natural, né? Então, vale trivialmente por propriedade. Então, é suficiente mostrar que há outra contenção apenas, que a interseção dos A-lambda onde lambda pertence aos naturais é um subconjunto dos vazios. Do vazio. E como essa afirmação é forte demais, porque como é que um conjunto é subconjunto do vazio, né? Então, isso é forte. Então, nós vamos fazer por absurdo. Certo? Então, por absurdo, vamos supor que ela é não vazia. Ou seja, que a interseção dos A-lambda, quando lambda pertence aos naturais, não está contido no vazio. Se não está contido no vazio, então existe um elemento, x0, vamos chamar assim, que está nessa interseção dos A-lambda onde lambda está nos naturais, tal que ele não pertence ao vazio, esse x0. Bom, o que é óbvio, nada pertence ao vazio, né? O vazio não tem elemento, isso aí é óbvio. Mas o importante que a gente tira daqui é que existe um x0 que está na interseção de todos os A-lambda, onde lambda é natural. E isso que nós vamos usar. Assim, como o x0 é um número inteiro, porque, né, por definição dos conjuntos A-lambda, eu vou definir o índice lambda zero como sendo o módulo de x0, que é um número inteiro, mais 1, que é um número natural. E como, obviamente, x0 pertence à interseção dos A-lambda, onde lambda pertence aos naturais, em particular, nós temos, tem-se que o x0 pertence ao conjunto A índice lambda zero, certo? Que é o conjunto de todos os números inteiros, tal que x é maior que lambda zero. Então, se isso acontece, então nós teríamos que o x0 tem que ser maior que o meu lambda zero, só que o meu lambda zero é módulo de x0 mais 1. E isso é um absurdo. Como é que um número vai ser maior que o seu módulo mais 1? Certo? Ali eu tenho, ó, módulo de x0 mais 1. Isso é um absurdo. Certo? Como é que um número inteiro vai ser maior que o seu módulo mais 1? Não tem como. Então, a conclusão que nós tiramos é que a interseção dos A-lambda quando o lambda pertence aos naturais realmente está contido no vazio, de onde segue a igualdade desejada, o asterisco. Então, realmente, a interseção de toda a família era vazia. Uma proposição que encerra algumas propriedades de operações com família de conjuntos. Então, seja um conjunto qualquer, não é uma família, né, em um universo E. E vamos pegar uma família de conjuntos, B lambda, onde lambda pertence a um conjunto de índices lambdas. Uma família de conjuntos indexada pelo lambda minúsculo, pertencente ao conjunto de índices lambda maiúsculo. Certo? Deixa eu escrever aqui. Indexada por lambda minúsculo, pertencente ao conjunto de índices. Então, também definida em E, certo? No universo. Então, valem as seguintes propriedades. Vamos escrever aqui. Valem as igualdades seguintes. Primeira, item A. A interseção, a união dos B lambdas, onde lambda pertencente ao conjunto de índices, é a união com lambda pertencente ao conjunto de índices de A interseção B lambda. É uma distributividade. B. A unido com uma interseção dos B lambda, onde lambda está no conjunto de índices, é a interseção, quando lambda está no conjunto de índices, de A unido com os B lambda. Certo? Então é a generalização das distributividades. Agora temos a generalização das leis de De Morgan. O complementar da união dos B lambda é a interseção dos B lambda complementar. E o complementar da interseção dos B lambda é a união dos B lambda complementar. Certo? Vamos falar dessa forma. Bom, então vamos à demonstração dessas propriedades. Na verdade, eu só vou provar uma distributividade e uma das leis de De Morgan. Eu vou provar os itens A e C. Os demais eu vou deixar para vocês pensarem, tá? Não é difícil, é só usar as definições ali da união e interseção generalizadas para famílias de conjuntos. Então, o item A. A afirmação 1, porque uma igualdade tem que provar duas contenções. A interseção, a união dos B lambdas, é um subconjunto da união do A interseção com os B lambdas. Vejamos. Dado, então, um X pertencente a esse conjunto aqui, que eu vou copiar e colar aqui, certo?
pertencente a A, interseção a união dos B lambda, onde lambda está no conjunto de índices. Segue, então, que se ele está nessa interseção, ele está no primeiro e está no segundo. Está em A e X também está na união dos B lambda, onde lambda pertence a lambda. Então, significa que temos que o X pertence a A e X pertence a B lambda para algum lambda pertencente ao conjunto de índices. Porque se ele está na união dos B lambda, pelo menos um dos conjuntos dessa família, o X está. Então, X vai pertencer a A interseção B lambda, e isso é um subconjunto da união de essa jogada. E o A interseção B lambda é um subconjunto da união dos A interseção B lambda, onde lambda está no conjunto de índices. Então, vale a afirmação 1. A segunda afirmação, a contenção no outro sentido. Eu quero mostrar que a união onde lambda está no conjunto de índices de A interseção B lambda é um subconjunto de A interseção a união onde lambda é pertencente ao conjunto de índices lambda dos B lambdas. Vejamos isto. Vou pegar um elemento que está no primeiro e mostrar que está no segundo. Então, dado um x que pertence à união dos lambda em conjunto de índices lambda de A interseção B lambda. Se ele está nessa união, então segue que, se ele está nessa união, existe um índice lambda no conjunto de índices tal que o x está nesse conjunto, certo? X pertence a A interseção B lambda, para esse lambda. Tem um lambda índice em que isso acontece, certo? E, então, nós temos o quê? Que x pertence a A e x pertence a B lambda, para algum lambda pertencente a lambda, não é para todos. Portanto, nós temos que x pertence a A, certo? Por um lado, e x pertence à união dos B lambda, porque se ele está em um dos B lambda, ele vai estar na união inteira, certo? Ou seja, nós concluímos que x pertence a A, certo? Interseção à união dos B lambda, onde lambda pertence ao conjunto de índices. E então, vale a afirmação 2. Daí, pelas afirmações 1 e 2, devido à arbitrariedade da escolha do x tomada em cada um deles, segue a igualdade desejada, segue A. Vamos agora, então, provar a lei generalizada do De Morgan, o item C, certo? Neste caso, dá para provar as duas contenções simultaneamente, certo? Deixa eu escrever isto. Então, podemos provar as duas contenções ao mesmo tempo. Vamos lá, então. Se x pertence à união onde lambda pertencente ao conjunto lambda dos B lambda complementar, então significa que o x não pertence a essa união dos B lambda, porque se ele tá no complementar de um conjunto. Então significa que o x não pertence a B lambda para todo lambda pertencente ao conjunto de índices, porque se ele não está em toda a união, ele não está em nenhum deles. Então significa que o x pertence a B lambda complementar para todo lambda pertencente ao conjunto de índices. E se ele está no B lambda complementar para todo lambda, então ele vai estar na interseção de B lambda complementar para todo lambda no conjunto de índices. Isso prova uma contenção. Agora a outra contenção é só caminhar olhando do fim para o início. Veja, se x pertence aqui à interseção do B lambda complementar, então significa que x pertence a B lambda complementar para todo lambda. Então significa que x não pertence a B lambda para todo lambda. E então significa que ele não está na união, porque se não está em nenhum deles. Se ele não está na união do B lambda, então ele está no seu complementar, na união do B lambda complementar, o que prova outra contenção. E pronto, com isso terminamos a prova dessa proposição.